Oi galera, então como eu falei no último vídeo que a gente falou sobre tabelas de fatos e tabelas de dimensões, nesse vídeo a gente vai focar mais em explicar a diferença entre primary e foreign keys, que são as colunas que estão contidas nessas tabelas de fatos e de dimensões. Então vamos lá, coloquei aqui esse slide de forma bem colorida para a gente conseguir entender bem direitinho como essas chaves, essas keys funcionam. Então, do lado esquerdo, a gente tem as mesmas tabelas de dimensões do último vídeo. Na direita, a gente tem a tabela de fatos igualzinha também. Então, eu vou começar falando aqui do lado esquerdo nas nossas tabelas de dimensões. Aqui a gente tem 4 tabelas. A primeira contém nomes de contas bancárias, a segunda os tipos de gasto, a terceira tem as categorias desses gastos e a última ali embaixo contém os métodos de pagamento. Então, você pode perceber que cada uma dessas tabelas tem uma dimensão específica, conta bancária, tipo de gasto, e em cada uma delas você vai ter pelo menos 2 colunas principais, que vai ser a coluna de ID, que é o identificador único, e a coluna com o nome dessa dimensão, desse atributo. Então, por exemplo, ali na primeira tabela, conta ID, cada número se refere ao nome de uma conta bancária, e esse mesmo raciocínio se aplica para o resto. Essa coluna de ID, como ela armazena o identificador único daquela dimensão, a gente vai chamar essa coluna nessa tabela de dimensão de primary key, chave primária. Então, naquela tabela com contas bancárias, a coluna de primary key é conta ID. Na tabela de tipos de gastos, a coluna tipo ID vai ser a primary key ali para os tipos de gastos. E assim vai, na outra tabela de categorias em verde, ali categoria ID é primary key, e na última em roxo, os métodos de pagamento, o método ID vai ser primary key. Então, cada tabela de dimensão vai ter essa primary key column, essa coluna de primary key. E aí, como a gente pode perceber, nas últimas 2 tabelas ali, de nome de categoria e de método de pagamento, a gente tem as foreign keys. Então, você pode ver que entre essas tabelas de dimensão, a gente já tem uns relacionamentos acontecendo ali entre elas. Então, por exemplo, na foto ali do meio, na tabela nome e categoria, a gente tem educação, doação, saúde, blá blá. E aí, cada uma dessas categorias tem a sua primary key, que vai de 1 até 8, certo? E, nesse caso, nessa tabela, nessa base de dados, cada categoria está relacionada com um tipo de gasto e com um método de pagamento. Então, você vê ali que na primeira linha, a categoria educação, a primary key dessa categoria é 1, o tipo de gasto relacionado a essa categoria é fixo, então a gente vê que na coluna ali, tipo ID, a gente tem a foreign key 1, porque é o ID desse tipo de gasto. Se a gente vir ali na tabela ali em cima, highlighted com amarelo, a gente vê que o tipo ID do tipo de gasto fixo é 1. Então, na tabela de dimensão de onde isso está vindo, ela é a primary key, mas se você encontra esse identificador em uma outra tabela, ela se torna a foreign key. Foreign significa estrangeiro, então pensa que, assim, se aquela não é a tabela original daquela dimensão, se ela está contida em outra tabela, ela é uma estrangeira ali, ela não é original dali, então ela é a foreign key ao invés de ser primary key. E o mesmo se aplica para o método ID. A gente vê ali na tabela de baixo, que contém os métodos, que ali na tabela de método, ela é a primary key em roxo. Mas, como ela está ali na tabela do meio, na tabela de categorias, ela se torna estrangeira, ela é a foreign key. E aí, o mesmo se aplica para a última tabela, cada método de pagamento já está relacionado com uma conta bancária. Então, você tem ali a coluna de Foreign Key, que é a das suas contas bancárias. E o mesmo se aplica para tabelas de fatos. Nas tabelas de fatos, você não vai encontrar, em 99% dos casos, não vou generalizar também 100%, mas em um mundo ideal, e o que a gente costuma fazer no Business Intelligence, é que a gente não relaciona cada medida ali, cada linha, com os nomes. Tipo, a gente não escreve os nomes de cada coisa na tabela de fatos. Então, por exemplo, na coluna categoria, a gente não vai colocar, tipo, educação, doação, aí no tipo fixo, variável, no método dinheiro, transferência, cartão de crédito.
A gente não costuma fazer isso com colocar os textos ali, a gente costuma colocar as keys. Então, cada primary key vindo de uma tabela de dimensão vai ser nomeada ali na tabela de fatos como foreign key. Então, você pode ver que a gente tem uma coluna para cada tabela de dimensão. E ali todas elas vão ser chamadas de foreign keys, porque elas são todas estrangeiras ali. Nenhuma daquelas colunas tem como não é essa tabela de fatos não é a tabela original de nenhuma dessas colunas de dimensão. Então elas só podem ser estrangeiras ali, e aí elas são primárias nas suas respectivas tabelas de dimensões, que são essas do lado esquerdo. E essas primary e foreign keys são as colunas que vocês vão usar para criar os relacionamentos de vocês ali no Power BI, que também vai ser assunto para os próximos vídeos. E você vai usar elas literalmente, conectar, por exemplo, pegando ali de exemplo, conta bancária. Você vai pegar essa tabela de dimensão e a coluna primary key e vai ligar ela à coluna foreign key ali em vermelho na tabela de fatos. E aí assim você constrói o seu primeiro relacionamento e a gente faz a mesma coisa pro resto das contas. Nos próximos vídeos eu vou mostrar como faz esses relacionamentos no Power BI, mas pro vídeo de hoje é só uma introdução aí para Primary e Foreign Keys.